Como que a gente sabe quais foram os 6 números mais sorteados no Mega Sena utilizando o Excel? Bora lá! Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Maurício da Ultimate Treinamentos e hoje a gente vai usar o Excel para saber quais foram os 6 números mais sorteados. Eu vou dar 2 caminhos para isso, um bem fácil que você consegue fazer em pouquíssimos minutos e um outro um pouco mais técnico para quem quiser também aprender recursos do Excel. Olha a nossa planilha. A gente tem uma planilha então com todos os concursos da Mega Sena, do número 1 até o número 2418. Mas Maurício, de onde você tirou isso? Aqui do site da loteria.caixa.gov.br. Eu vou deixar esse link na descrição para você poder ir lá consultar. Então a gente copiou as informações de lá, colou no Excel e trabalhou um pouco com os dados para conseguir ficar desse jeito. Coluna 1, 2, 3, 4, 5 e 6 são os 6 números que foram sorteados em cada um desses concursos. Ótimo, a gente alinhou tudo bonitinho. E como que a gente faz para saber quantas vezes cada um foi sorteado para saber quais foram os 6 primeiros? Olha que fácil. A gente tem todos os números da Mega Sena aqui na nossa coluna I. E do lado a gente começa com uma função igual conte.c. Essa função pede um intervalo. O nosso intervalo é da coluna B até a coluna G. A gente pode selecionar tudo isso porque o cabeçalho não vai entrar, porque tem o termo coluna 1, coluna 2 e não apenas 1 e 2. Ótimo, ponto e vírgula. Qual o meu critério? Então, dentro da coluna B até a coluna G, eu quero buscar o número 1, que está aqui do lado. Basta fechar parênteses, dar Enter e arrastar para baixo. Isso já faz com que a gente veja que o número 1 foi sorteado 222 vezes em toda essa história da Mega Sena. O número 2 um pouquinho mais, o número 3 um pouquinho menos. Mas Maurício, como eu vejo os 6 maiores? É só classificar isso em forma decrescente. A gente clica em qualquer número da quantidade de vezes, vai na guia Dados e procura o botão ZA com seta para baixo. Fez isso, ele vai classificar então que o número mais sorteado foi o número 53. Você imaginava que era esse número? Olha só, o número 53 apareceu 262 vezes. Vou até dar um zoom agora para ficar bem bonito. Depois número 4, número 10 e a gente seleciona então os 6 primeiros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode copiar isso aqui, colar em outro local da planilha. E se a gente classificar agora em ordem crescente, a gente tem 4, 10, 33, 37, 42 e 53. Já dá para fazer um jogo na Mega Sena, já dá para colocar no bolão, já consegue fazer até a Mega da virada. Imagina você ganhar na Mega Sena com todos esses números. Eu acho que isso já vale um like no nosso vídeo. Mas olha outro recurso em que a gente faz isso de maneira automática, mesmo que novos valores sejam lançados, novos concursos. Aqui então a gente fez só uma, olha o próximo. É a mesma planilha. A gente precisa também de todos os números, mas a gente tem uma tabelinha com os números mais sorteados. A gente vai usar algumas outras funções. Essa vez da quantidade de vezes, a gente vai usar uma função nova chamada frequência. Igual frequência. Ele calcula quantas vezes isso aparece. Muito parecido com o conte.c. Então a frequência tem só uma particularidade diferente que a gente vai ver agora. Frequência, ele pede a matriz de dados, continua sendo da coluna B até a coluna G, ponto e vírgula, mas a nossa matriz binária não é só o primeiro número, a gente coloca do primeiro até o nosso último número, que é 60. Isso vai fazer com que o Excel procure cada um desses números nesse intervalo todo. Basta fechar parênteses e dar Enter. Ele deu exatamente o mesmo resultado. Repara, 222 vezes. A gente volta na outra. A gente coloca aqui, que o número 1, deixa eu classificar isso em ordem crescente, apareceu 222 vezes. O número 2 apareceu 233, vai na outra,
233. Então a função pega a mesma informação e dá o mesmo resultado. Tá certo. Mas agora, Maurício, como que eu faço para classificar isso? Ver quais são os 6 maiores números? A gente tem então os 6 maiores números aqui, o do primeiro até o sexto. Isso é o ranking. Eu tenho que saber então qual é o valor que foi mais sorteado, o segundo mais sorteado, o terceiro e assim por diante. A gente começa com igual, maior. Dá 2 cliques na função maior, ele pede qual é a matriz, onde estão esses números? Na nossa coluna J. Ponto e vírgula. O K é a posição que a gente quer. Se eu quero o primeiro, o maior número de todos, o que mais saiu, eu clico aqui, ó. Qual foi? Quantas vezes esse primeiro número saiu? Fecha parênteses e dá Enter. 262 vezes. Quando eu arrasto para baixo, eu tenho o seguinte ranking, que ainda não nos atende. Esse número mais sorteado saiu 262 vezes. O segundo, 259, 258 e assim por diante. Mas, Maurício, qual é esse número? A gente precisa usar uma função chamada procx. Aqui do lado, na célula cinza, a gente começa com igual, procx. O que eu estou pesquisando? Esse número 262. Ponto e vírgula. Aonde? Na coluna J. Ponto e vírgula. Encontrando esse que foi a quantidade de vezes mais sorteada, 262 vezes, nessa coluna de quantidade de vezes, qual é esse número? Eu quero descobrir o número na coluna I, que é a nossa matriz retorno. A gente fecha parênteses e dá Enter. Deu o número 53. Vamos voltar na outra planilha e ver se é isso? Volta lá, clica na quantidade de vezes e classifica em ordem decrescente. O primeiro número foi o número 53. O outro número tem que ser o 4. Vamos ver se dá certo? A gente arrasta para baixo e deu o número 4. A conta é a mesma. Qual a diferença de um para o outro? Primeiro que o primeiro é muito mais rápido e o segundo é um pouco mais técnico. Só que se eu lançar novos concursos nesse segundo exemplo, ele vai funcionar e sempre se atualiza essa tabelinha aqui. Então você tem uma coisa um pouco mais dinâmica para quando você faz muito jogo, acompanha muito isso. E aí a gente consegue usar funções novas como frequência, como função maior e como procx. Fala a verdade, se agora não dá vontade de ir lá na lotérica e fazer um joguinho, pelo menos com algum desses números mais sorteados. E a gente consegue fazer também com menos sorteados. Se quiser um vídeo só sobre isso, a gente também pode fazer. Mas aqui no canal a gente já tem vídeo do maior e também do procx, que eu vou colocar na descrição do vídeo para você aprender mais esses recursos. Galera, se vocês gostaram desse conteúdo, não esqueça aquele like, ajuda muito o canal. Siga a gente no Instagram, lá no @sigaocheme, que tem muita dica legal. Tem post com tutorial, passo a passo. A gente tem reels com dicas rápidas de 15 segundos a 1 minuto para você dominar tudo isso. Então a gente usou o tema da Mega Sena para ensinar Excel. Vocês conseguem fazer essas duas coisas ao mesmo tempo, tá certo? Se inscreva no canal e espero você no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!